Olá pessoal, estamos de volta no Papo de Doutor e o assunto hoje é sexualidade e o impacto das infecções urinárias. Fique ligado que é um assunto extremamente importante e com uma discussão muito legal. Se ligue aí, ative o sininho para receber notificações, siga as nossas redes sociais, o canal do Papo de Doutor no YouTube e em breve posso te ouvir também esse tema no podcast do Papo de Doutor. Mas é isso aí, vamos começar o nosso papo então de hoje. Então hoje estaremos com a doutora Carmita Abdo. A doutora Carmita vai falar com a gente sobre sexualidade e o impacto da infecção urinária. Bom, a doutora Carmita dispensa apresentações, mas eu vou apresentá-la. A doutora Carmita é psiquiatra, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a Faculdade de Medicina da USP, coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade, o PROSEX, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, presidente da Associação Brasileira de Estudos em Medicina da Saúde Sexual e foi presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria no triênio 2017-2019. Doutora Carmita, mais uma vez é um prazer tê-la aqui de novo conversando com a gente. Muito obrigada, o prazer também é meu, eu estou muito feliz de estar aqui e agradeço a você essa parceria e também a APSEM por essa oportunidade. Muito obrigada. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, que é exatamente assim, falando sobre a sexualidade, o desejo sexual de homens e mulheres tem diferença? É a mesma coisa? Como que eu posso pensar? Do ponto de vista prático, você acaba percebendo que sim, porque os casais comentam isso, reclamam da falta de mesmo entusiasmo quanto à frequência e quanto à necessidade de sexo. O que acaba acontecendo, né? Nós vamos começar falando sobre o ciclo de resposta sexual, como ele foi projetado há algumas décadas atrás, composto de desejo, excitação, orgasmo e resolução. O que é o desejo? O desejo é a vontade de fazer sexo. É algo que brota do cérebro, né? E claro que o homem culturalmente foi muito mais estimulado à prática do desejo e ele acaba ao longo da sua vida tendo mais necessidade porque foi culturalmente mais direcionado ao longo da história para esse desejo. O desejo também pode vir dos estímulos externos. O homem é muito visual, então ver alguém interessante é mais atraente para ele do que para ela. Ela precisa da proximidade física, do toque, do cheiro. Então, veja que para o homem os estímulos acabam chegando de forma muito mais intensa. Então, a partir do desejo, vamos imaginar que os dois estejam interessados em sexo, vai se poder passar para a segunda etapa. Também podem ser dois homens ou duas mulheres que estão pensando em fazer sexo. Aí a etapa segunda é aquela em que o corpo e o psiquismo vão apresentar mudanças muito importantes. Aumento da pressão, da temperatura, da frequência cardíaca, da frequência respiratória. E aí, na parte genital, o homem vai ter ereção e a mulher vai ter a lubrificação da vagina e a vulva, que é a parte externa do seu genital, vai entumecer, ou seja, vai ficar mais inchadinha para preparar a penetração. E aí, se tudo corre bem, chegamos numa terceira fase que se chama orgasmo. É a fase em que vai acontecer uma descarga daquela tensão acumulada pelo desejo e pela excitação, acompanhada de um prazer típico, específico, o prazer orgástico. E aí, a partir desse prazer, o corpo vai voltar às condições anteriores, emocionais e também físicas, e esta é a fase da resolução, muito mais marcada no homem. O homem, logo depois que ele chega ao orgasmo acompanhado da ejaculação, se ele é um homem saudável, ele entra numa resolução praticamente imediatamente, enquanto que a mulher tem que, pouco a pouco, se percebendo mais e mais tranquila e em relaxamento mesmo. Não é a mesma coisa. Aí você me pergunta, são iguais? Começa que esse ciclo que eu acabei de escrever para você, hoje em dia é considerado o ciclo caracteristicamente do homem, porque ele é uma linha, né? A mulher hoje, se estuda, teria outras características muito mais específicas. Ela teria 2 momentos na sua sexualidade quando está diante de um mesmo parceiro. No momento inicial, que dura semanas, meses, quem sabe, ela tem o tal do desejo espontâneo,
de estar diante do objeto do seu desejo e desejar fazer sexo. E ao longo do relacionamento, com meses ou anos, ela perde essa capacidade tão usual, tão frequente e passa a ter desejo chamado responsivo depois de estimulada. Isso é funcional. Se alguém que esteja nos vendo, nos ouvindo, e é mulher ou até homem, e tem só resposta ao estímulo, não tem o desejo espontâneo, mas consegue responder quando estimulado, isso é funcional. Pena que as pessoas não aceitam. Elas gostariam de ter sempre, e dá para compreender, o desejo espontâneo brotando na medida em que estivessem diante de alguém com quem pudessem ou desejassem, teoricamente, fazer sexo. Muito bom. E aí, aproveitando já um pouquinho do que a senhora falou nessa primeira pergunta, a senhora falou bastante da questão de ter o orgasmo, né, e como que ele vai funcionar nesse ciclo. Então, eu queria entender um pouquinho melhor para o nosso público aqui que está nos ouvindo, né, o que é o orgasmo em si e, na verdade, se não alcançar o orgasmo, né, na prática sexual, é um distúrbio. Já fala como distúrbio não ter o orgasmo, né? A sua pergunta me dá a oportunidade de continuar explicando esse modelo que eu disse que era mais feminino, de ter o desejo espontâneo substituído pelo desejo que a gente chama responsivo, porque responde ao estímulo, né, que é mais de mulher do que de homem. O homem preserva o desejo espontâneo ao longo da vida. E uma outra característica é o orgasmo. Será que ele sempre está presente em todos os relacionamentos, especialmente em termos femininos, né? A mulher muitas vezes chega à satisfação sem ter a resposta orgástica propriamente. Então, o orgasmo é uma satisfação que coroa o ato sexual, mas muito característica. É um alívio de tensão acompanhado de um prazer que é típico, que não é igual a qualquer outro prazer. Muitas mulheres dizem, não, eu não tive esse tal de orgasmo, eu não senti essa coisa diferente, mas eu estive muito bem, eu estava muito satisfeita ao longo do ato e quando acabou eu me senti feliz de poder ter tido esse contato, essa proximidade, de ter podido trocar carícias. Então, eu não mexeria nisso, mas o meu parceiro quer que eu tenho orgasmo. Ele não se sente satisfeito enquanto ele não avalia que eu tive orgasmo. Então, eu estou aqui, doutora, para que a senhora me ajude no sentido de eu poder alcançar essa tal situação que eu nunca vivi, mas também nunca senti falta, mas agora com essa parceria preciso chegar nele. Muito bem. Então, já que a gente está falando um pouquinho, né, dessa questão do desejo, das fases, vamos pensar um pouquinho, então, agora vamos conversar um pouquinho para o nosso público aqui em relação às questões clínicas mesmo, físicas, assim. Quando eu tenho uma infecção urinária, por exemplo, né, uma doença que é muito comum em homens e mulheres, mas falando especificamente na mulher aqui, que fases da resposta sexual podem ser afetadas por essa infecção urinária, por esse problema? Nós médicos estudamos sempre o aparelho genital ligado ao urinário, tanto que a gente fala de sistema gênito-urinário. Então, tudo que afeta, de alguma forma, o sistema urinário vai comprometer o genital. Porque imagine uma pessoa, vamos imaginar uma mulher que está com uma infecção urinária, o que ela vai sentir? Ela vai sentir necessidade de ir ao banheiro várias vezes sucessivamente, porque dá uma sensação de que ela tem urina na bexiga, às vezes ela nem tem tanto, mas isso acaba dando uma sensação de que não esvaziou completamente. Uma dor aqui nessa parte baixa também do abdômen pode acontecer. Ela pode ter dor ao urinar. E tudo isso causa um desconforto, podendo levar ela a perder urina, inclusive, dependendo de umas outras circunstâncias, que acho que a gente vai continuar conversando, né? E ela tem medo de perder urina durante o ato sexual, fica constrangida. Então, esse constrangimento já leva a não querer tanto fazer sexo. Quando faz, se ela é uma mulher que está com alguma infecção que, logicamente, compromete a mucosa daquela região, o que é a mucosa? É o revestimento interno, tanto da vagina quanto da uretra, vai arder, vai doer, vai incomodar. Então, mais uma razão para ela não se sentir tão confortável durante a atividade. Então, dá dor
e do desconforto, ela passa para a falta do desejo. E ela não consegue se excitar também. Então, aquelas fases todas das quais nós conversamos, desejo, excitação e a capacidade de ter orgasmo, também ficam muito comprometidas e ela pode ter uma outra condição que se chama dispareunia, que nada mais é do que dor durante a relação sexual. E o psicológico se torna tão ativado, doutor, que às vezes ela tem dor antes do ato sexual. Só de pensar, só de começar a ser abordada, ela já pode ter dispareunia e não foi sequer tocada. É uma dispareunia de ordem emocional, sim, mas que provoca um completo desinteresse por essa atividade. Eu poderia usar, assim, ouvindo a senhora falar, o termo assim, a pessoa fica com medo de ter sexo e não vai sentir prazer. Ela tem medo de sentir de sentir dor, ela tem medo de fazer sexo e ainda, além de tudo, não vai conseguir sentir prazer. Exatamente, muito bem definido. E esse medo a gente chama de ansiedade de desempenho. O desempenho é sexual e eu tenho uma ansiedade frente a esse desempenho. O termo técnico que nós que trabalhamos com sexualidade, com medicina sexual, utilizamos é a ansiedade de desempenho, que pode acometer um homem também. Se ele tiver um quadro de infecção urinária, ele pode não ter ereção. Que de repente ele tem medo de sentir dor, medo de acabar passando um vexame qualquer durante o ato por conta da incontinência, e o que acaba acontecendo? Ele passa a ter ansiedade, passa a ter medo, e aí o desempenho vai ser prejudicado antes mesmo dele começar o ato, ele já entra derrotado para essa atividade. Perfeito. Então, pessoal, lembrando, olha, quantas questões a gente tem que ver, acompanhar o médico, tanto o homem quanto a mulher, é sempre muito importante. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que estar atento à nossa saúde, não é isso? Exatamente, são sistemas, né? Todos eles, não só o gênito urinário, mas veja que toda a saúde sexual depende de uma saúde física e saúde mental também. Precisamos cuidar do nosso corpo e do nosso psiquismo para podermos ter um bom desempenho sexual. Muito bom. E se a gente falar assim de uma mulher que está praticando sexo muitas vezes por semana, né? Então a frequência está maior, seja lá qual for o motivo, e isso aumenta o risco de infecção urinária para essa mulher? Esse risco existe se essa mulher, por exemplo, não tomar cuidados de higiene. Né? Nós sabemos que a mulher tem uma uretra mais curta, essa uretra é muito próxima do orifício vaginal e também do orifício anal. Às vezes o pênis resvala, por exemplo, no orifício anal dela, nem houve uma penetração anal e daí o homem vai penetrar na sua vagina, que é próxima à uretra, e ela pode, a partir daí, desenvolver uma infecção vaginal, uma vaginite, e a partir daí ter uma infecção também da uretra e da uretra subir para a bexiga, desenvolvendo assim um quadro de infecção urinária do trato urinário baixo por conta dessa prática frequente sem esse devido cuidado, que também pode até ser pior se esse homem penetra no ânus e depois na sequência penetra na vagina. E às vezes o exercício também sexual muito repetitivo pode levar à exaustão, pode haver um comprometimento até do sistema imunológico por um gasto exagerado de energia e aí, sem dúvida, não seria só infecção urinária, mas seria um comprometimento até mais amplo do organismo, que pode começar pelo sistema urinário, sem dúvida. E aproveitando o gancho então do que a senhora falou, quando tem uma penetração anal primeiro para depois ter a vaginal, mesmo que isso seja feito com preservativo, há o risco da contaminação. Acho que isso tem que ficar muito claro, né? Sem dúvida. Esse preservativo deverá ser retirado após a penetração anal, por exemplo, se estava com preservativo, e colocado um outro para a penetração vaginal. Se estava sem preservativo, às vezes você percebe que o homem imagina que ao vestir o preservativo, ele não tem mais risco de infectá-la, porque ele vestiu, mas sempre sobra alguma possibilidade desse contato não ser tão higiênico assim,
e ela vir a se contaminar com as próprias fezes, porque as bactérias que estão no intestino são próprias daquele intestino e lá não causam infecção, mas ao serem transportadas para a vagina ou para a uretra, serão sim organismos patógenos, ou seja, capazes de produzir doença. Doutora Carmita, e o inverso, né? A falta de sexo também pode levar a infecções urinárias? Sim, a falta de sexo pode levar, e os estudos mostram que mulheres que fazem menos sexo lubrificam menos naturalmente. Além disso, numa idade mais avançada, quando a mulher já entrou no período pós-menopausa, ela já não menstrua mais, geralmente ela tem a mucosa, o tecido que reveste internamente a vagina, a uretra, mais delgada e mais suscetível a traumas. Então, pela penetração do pênis, por exemplo, as incursões, ou seja, a entrada e a saída repetitiva do pênis no seu canal vaginal, pode levar a machucar, de certa forma, superficialmente que seja, a mucosa, e com isso ela fica mais vulnerável à infecção. Então é importante que essa mulher se cuide, que ela use de rotina um hidratante para manter a mucosa mais saudável. E o melhor seria até que ela usasse um creme com estrógeno, mas muitas têm medo desse uso, com medo de câncer. Conversa com o seu ginecologista, verifica se é uma candidata a esse uso sem nenhum risco. Esses cremes geralmente não ultrapassam a barreira da mucosa e são muito importantes para o conforto na relação sexual e também para se evitar infecções da vagina que, consequentemente, muito frequentemente levarão a infecções também da uretra e do sistema urinário, passando então logo depois da uretra para a bexiga. Então a gente acaba criando um círculo doloroso, vamos dizer assim, né? Às vezes quando você está com menos lubrificação, dor na relação, aí você tem uma infecção, continua com essa dor, ou seja, se torna um momento não agradável, não é? E esse ciclo é tão comum que às vezes você recebe mulheres que têm infecções repetidas vezes e elas não sabem por quê, elas se cuidam, não é falta de higiene, como agora há pouco nós discutimos, mas é menos condições de fazer um ato sem sair dele com a mucosa de alguma forma dilacerada e frágil, capaz de pegar infecção do ar. Estafilococcus, por exemplo, que estão presentes no ar, que não estariam atacando uma mucosa rígida, saudável, vão acabar sendo prejudiciais a essa mucosa que foi machucada durante o ato, não porque o parceiro foi violento, não necessariamente porque houve algum trauma, mas porque ela está mais fina, menos túrgida, menos competente para um ato sexual prazeroso e sem consequências negativas. Perfeito. Doutora Carmita, assim, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, o estresse emocional está muito grande, né? Qual dica a senhora daria para as pessoas nesse momento? Assim, como que eu posso vivenciar a minha sexualidade de uma forma saudável com tudo isso, esse turbilhão de coisas que acontece? É uma queixa recorrente. Eu estou fazendo menos sexo porque o sexo começou a ser menos prazeroso. De fato, não vamos exigir de nós coisas impossíveis. Diante de insegurança, estresse, falta de perspectiva, a gente não sabe quando as coisas vão acabar e como elas vão acabar. É natural que o ser humano se torne muito apreensivo e da apreensão vá para a ansiedade. Tudo isso lança na circulação substâncias negativas quando em excesso, como, por exemplo, o cortisol, a adrenalina, que vão interferir negativamente na atividade sexual. Quanta gente se queixa de falha de ereção, quantos homens estão vivendo esse processo que não estariam se não fosse a pandemia. Porque o excesso de adrenalina provoca o quê? Provoca a constricção dos vasos e, com isso, menos lubrificação na mulher e menos ereção no homem. Aí o ato se torna desagradável, desconfortável, o desempenho não é nada daquele que eles imaginariam e, com um desempenho ruim, passam a fazer menos sexo. Então, vamos esperar que dias melhores venham a nos trazer melhores condições também da prática sexual. Não é para se assustar e também não é para insistir, e quando não estiver minimamente confortável, para fazer essa prática, porque insistindo não há lubrificação, porque
como eu expliquei no começo, é o cérebro que vai mandar, né, as ordens para que o corpo libere substâncias que vão levar à lubrificação e à ereção. E se o cérebro está mandando cortisol e adrenalina, realmente a constrição dos vasos não vai permitir a vasodilatação, vai acontecer o fenômeno oposto, não vai haver lubrificação, não vai haver ereção. Com o tempo, a gente resolve isso e voltamos a ter prazer sexual e frequência adequada, né, daquela que a gente gosta de fazer, mas que traga, sem dúvida, uma recompensa. Então, saúde para todos. Eu espero que consigamos vencer esse momento o quanto antes e que a gente possa ter saúde sexual, lembrando que ela depende da saúde física, como bem conversamos agora, e também da saúde mental. Sem depressão, sem ansiedade, sem estresse, a gente resolve. Mas também precisa de ter um sistema geniturinário preservado. Bom, doutora Carmita, como sempre, né, um ótimo papo aqui com a senhora. A senhora já deixou uma grande mensagem aí de otimismo, de boas energias para todo mundo, mas, claro, não posso me despedir sem mais uma vez pedir para a senhora, para o nosso público, só suas palavras finais aqui para nós. Eu queria dizer para todo mundo que gosta de sexo, que, aliás, né, é um dos bons prazeres da vida, que cuide do seu sistema geniturinário, especialmente de mulheres que têm uma uretra mais curta e que necessitam, então, de ter um cuidado no plano físico mesmo, e relações com o máximo de higiene possível, observar se você está no momento da sua vida que precisa de usar hidratantes ou até cremes com hormônio, com estrógeno, para recuperar a saúde da sua vagina e da sua uretra. Isso vai beneficiar sobremaneira o seu sexo. E também, se teve uma infecção urinária e outra, infecções repetidas vezes significam que algum cuidado com a saúde precisa ser mais aprimorado. Pode ser saúde geral ou pode ser local. Não abra mão disso para um exercício feliz e compensador do sexo. Um abraço grande para vocês, muita saúde e até breve. Bom, doutora Carmita, muito obrigado. Eu tenho a agradecer a todos. Em nome da APSEM, em nome do Papo de Doutor, agradeço mais uma vez a sua presença aqui conosco e falar para todos aí, continue ligado nas redes sociais, nos vejam no YouTube, ouçam o nosso podcast, ou seja, ative lá o sininho, dê seu like, acompanhe o Papo de Doutor nas redes sociais. Com certeza vocês terão muitos assuntos interessantes ao longo do ano para aprender um pouquinho mais e ouvir o especialista falando. Muito obrigado, pessoal.